pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou estar passando para vocês como é que eu faço para manter aquecidas as caixas de abelhas que eu tenho no inverno. Aí eu vou estar passando também os materiais que eu utilizei para confeccionar essa caixinha aqui. Aí vocês podem estar fazendo o mesmo para não correr o risco de perder os seus enxames. Como também vocês podem estar utilizando o isopor, porém às vezes numa noite que esfriar muito, vocês acabam sendo obrigados a recolher, porque às vezes você mesmo assim com o isopor em volta, vocês podem estar perdendo essa caixa. Então, para evitar isso, eu vou passar aqui para vocês estar confeccionando certo essa caixa e fazendo igual aí no seu maniconário. Porque, digamos assim, às vezes para alguns pode falar que acaba saindo caro, só que esse caro, por outro lado, de repente vocês vão estar evitando de perca nas abelhas, compensa muito mais. Vocês vão precisar de um termostato, uma contactora e um disjuntor, fios, um sensor de temperatura, uma pedra com resistor dentro. O resistor é esse aqui. Depois eu vou estar passando um outro vídeo explicando como confeccionar essa pedra aqui, que vai ser onde vai aquecer a sua caixa de abelha. Uma caixa vazia, uma caixa padrão vazia, que vocês vão estar utilizando. E assim, né, pessoal, essa daqui eu não recordo certo qual foi o valor que eu paguei para montar essa caixa. Eu não lembro certinho o valor exato, mas foi em torno ali dos 380 mais ou menos, já com a caixa programada, com a programação já na caixa já. Lógico que foi só essa parte aqui de fiação aqui dentro, né, que eles já montaram para mim, só do jeito que está aqui, ó, como vocês podem ver, assim só. Aí o restante, para puxar os fios, eu mesmo que acabei puxando os fios. Aí fica assim, ó, uma entrada para alimentação, que aqui onde vai ter a entrada de alimentação, que vai ligar a contactora, e aqui vai ser a saída, que vai ser ligado às pedras, onde vai sair o fio aqui, que vai distribuir para as caixas de abelha, e vai ser ligado às pedras. Esse aqui, pessoal, o interessante dessa caixa desse formato, é que assim, ó, vocês, por exemplo, a hora que a caixa atingir uma certa temperatura, ela vai desativar, e quando ela baixar muito da temperatura que você programar aqui, ela vai ativar. Ou seja, quando ela abaixa muito, ela ativa, e ela chega na temperatura ideal, ela vai desativar. Aí vocês vão precisar aqui para instalar na caixa, vai funcionar assim, ó. Essa aqui vai ser uma caixa padrão, uma caixa padrão. De preferência, pessoal, uma caixa vazia. Por quê? Vai ser mais fácil você controlar a temperatura numa caixa vazia e até de você trabalhar com a caixa para estar olhando, verificando certo. A caixa vazia, sem abelha nenhuma, é melhor para vocês fazer esse controle. Então vocês vão estar colocando o sensor nessa caixa vazia. Lembrando, ó, o sensor deixa ele erguido, não deixa ele encostado no fundo da caixa, porque no fundo dessa caixa padrão vai ter uma pedra dessa de aquecimento, que vai estar colocada aqui no fundo assim, ó. Ela vai estar colocada assim, aqui no fundo. Aí essa pedra que vai estar embaixo colocada, vai aquecer essa caixa padrão. Então o sensor tem que estar um pouco erguido, não estar encostado no chão, para poder medir a temperatura interna dentro dessa caixa. Você simula como se fosse uma caixa normal com abelha. O ideal é se com pelo menos 2 módulos. Ou vocês fazem já uma caixa maior, que deixe nessa altura para usar um só, porém que fique nessa altura específica, de 12 a 15 centímetros, que já é um tamanho bom já internamente, de 20 centímetros. Essa daqui ela tem 20 centímetros e cada módulo desse tem 7 centímetros de altura. Então já fica um tamanho bom. Vocês vão estar colocando a manta, tá? Para poder manter essa temperatura interna o mais próximo possível de uma caixa com abelha habitando já dentro. Porque tendo essa manta, vai ser mais fácil manter o calor, não vai dissipar tão rápido o calor internamente. Então vocês colocam a manta, fechem, e aí ela vai fazer a medição, tá?
Aí, por exemplo, quando essa pedra que estiver aqui dentro aquecer a caixa inteiramente, ela vai mandar a medição aqui pro termostato. O termostato vai estar medindo a temperatura. Quando chegar na certa temperatura, certa, ideal, a contactora vai armar e desarmar. Aí o termostato vai mandar os dados para a contactora e ela vai armar e desarmar na temperatura certa que você programar aí para a sua caixa de abelha. Então aqui, pessoal, às vezes assim, ó, se a sua caixa de abelha tiver uns 5 módulos, aí o ideal é você estar utilizando 2 pedras. Você coloca uma no fundo e a outra em cima na tampa. Logicamente, se a tampa tiver se a sua outra caixa de abelha, a caixa de abelha onde você for pôr, tiver uma manta térmica, aí dificilmente ela vai passar a temperatura. Você tem que estar tirando a sua manta térmica e deixando a pedra em cima sem a manta térmica, tá? Pode estar deixando só a lona normal e com a pedra em cima e outra embaixo, acima de 5 módulos. Porque aí você vai manter uma uniformidade dentro da caixa de abelha. Sem problema de estar, por exemplo, só na parte de baixo, porque às vezes coloca o sensor embaixo e ela vai ficar mantendo aquecido só ali nas 3 primeiros módulos, digamos até o 4, mais ou menos, ali chega a aquecer, mas então para você estar mantendo a temperatura melhor, se for acima de 5 módulos, já coloca logo 2 pedras, uma na tampa e uma no fundo, que vocês vão estar mantendo a temperatura bem aquecida. A temperatura que eu utilizo aqui, pessoal, para manter as minhas caixas de abelhas, é quando para acionar o termostato aqui, que vai acionar aqui a contactora, é abaixo de 21 graus, ela vai acionar. Eu já coloco ela para acionar abaixo de 21 graus, quando ela atingir 21 graus aqui, nessa caixa padrão, ela vai acionar. Ela atingiu 21 graus na caixa padrão, ela aciona. Aí chegando a 26 graus, ela vai desativar, ela vai desligar. Então esse ciclo vai ficar assim, abaixo de 21 ela aciona, acima de 21 ela desliga. Isso na caixa padrão, então fecha aqui e vai ficar na caixa padrão. Essa caixa padrão vai ser para você ter uma noção de como está a temperatura nas outras caixas. Logicamente que vai variar de caixa para caixa, elas vão variar, não vai ficar tudo um padrão só. Porque quando tem abelhas, às vezes as abelhas vão trabalhar, às vezes um pouco mais, um pouco menos, vão tentar manter uma certa temperatura interna. Então assim, isso vai depender de caixa para caixa. Porém, você tem na sua caixa padrão, você mantém essa temperatura, que elas vão ficar padronizada, não vai correr o risco, se você colocar até 26 graus, não corre o risco de superaquecer, tá? Então não vai correr esse risco. Às vezes você pode fazer uma ligação que não vai ter ali para o acionamento de ligar e desligar, porém você vai ter que estar lá controlando a temperatura, vendo se aqueceu demais, se está baixa ou não. Então dessa forma, desse jeito que eu fiz a minha caixa, fica fácil você só dar uma olhada de vez em quando se está acionando na temperatura ideal e beleza. Então assim, igual eu estava falando, nas caixas, cada uma vai receber uma pedra, né? Cada caixa de abelhas vai ter uma pedra embaixo. Então vai ter caixas de abelhas que às vezes vai ter mais abelhas dentro, outras menos, então elas vão trabalhar um pouco mais, vai manter mais aquecida, outras vai ficar um pouco abaixo. Mas se você manter na caixa padrão, com o sensor, ela sempre ali entre 21 graus e 26 graus, então você não vai correr o risco de estar superaquecendo as abelhas e nem mantendo elas frias demais, porque a hora que atingir então ela vai atingir sempre essa temperatura de 21 graus a 26 graus, ela vai ficar trabalhando ali dentro. Então vai ficar mais fácil até para as abelhas controlar, porque se acontecer de às vezes alguma caixa ou outra aquecer um pouquinho acima, as abelhas automaticamente elas vão começar a trabalhar ali e vai tentar resfriar a caixa até chegar nas temperaturas que elas querem. E quando chegar a 21 graus, não precisa ela também se esforçar muito, querer trabalhar, porque a caixa aqui, a caixa que vai ficar para vocês, a caixa padrão, ela vai estar acionando a contactora, então vai fazer a ligação novamente da caixa aqui, então vai manter sempre aquela temperatura ideal dentro da sua caixa de abelha.